Caros irmãos em Cristo, aqui quem vos escreve é Chico. Venho com a permissão dos mentores amigos e sob a proteção do Mestre Jesus solicitar o vosso silêncio interior por alguns instantes. Escrevo-vos não das bibliotecas da terra, mas das bibliotecas do coração, onde a dor se transforma em luz e a incompreensão em misericórdia. Do lado de cada vida, onde as fronteiras geográficas se desfazem e as cores das bandeiras empalidecem diante do brilho das almas, olhamos para o nosso planeta azul com um misto de profunda compaixão e inabalável esperança. Meus amados, a Terra atravessa hoje as suas horas de mais grave testemunho. É como se o mundo fosse um grande hospital em meio a uma reforma estrutural. O barulho das picaretas assusta, a poeira cega os olhos e o entulho parecem ocupar todos os espaços. Mas acreditem, o arquiteto divino não perdeu o controle da obra. A guerra que hoje vos assombra, as notícias que vos trazem o peso da angústia e o medo do amanhã, são as dores do parto de uma nova era. Estamos abandonando os milênios de expiação e provas para caminharmos, a passos ainda trôpegos, rumo à regeneração. Muitos de vós, em vossas preces e em vossos diálogos diários, dirigis o olhar aos grandes palcos da política mundial, buscando entender os corações daqueles que detêm o poder de decidir o destino das nações. Vejo que os nomes de nossos irmãos Donald Trump, Benjamin Netanyahu e do líder supremo do Irã surgem constantemente em vossas preocupações. Irmãos, peço-vos, com a humildade de um servidor, não olheis para esses homens com os olhos do ódio ou do partidarismo político. Do ponto de vista do espírito imortal, eles são irmãos nossos em profunda e perigosa provação. O poder na terra é um empréstimo sagrado, mas é também uma prova de fogo que pode tanto forjar um santo quanto consumir uma alma em débitos dolorosos. Ao pensarmos no irmão Donald, que exerce tamanha influência sobre as terras das Américas e o equilíbrio das potências, oremos para que ele possa perceber que a verdadeira grandeza de um líder não está na imposição da força ou no acúmulo de riquezas, mas na capacidade de ser um pacificador. Oremos para que as intuições dos mentores da paz alcancem sua mente, lembrando-lhe de que o destino dos povos está interligado e que a fraternidade é o único caminho para a prosperidade real. Ao olharmos para o irmão Benjamin Netanyahu, que governa em solo onde o nosso amado Jesus caminhou e ensinou o amor aos inimigos, sentimos uma dor aguda. Jerusalém e seus arredores são o coração espiritual da nossa história, mas tem sido, por séculos, o cenário de lutas fratricidas. Oremos por este irmão para que ele compreenda que a segurança de um povo não se constrói com muros de concreto ou projéteis de metal, mas com a justiça que acolhe e o perdão que liberta. Que ele sinta o sopro de Ismael, o anjo protetor das causas da paz, sussurrando que o olho por olho apenas deixará o mundo cego. E ao pensarmos no líder supremo do Irã, que representa uma tradição religiosa milenar e uma fé fervorosa, roguemos ao Pai que sua devoção se transforme em fonte de luz e não de conflito. Que a sabedoria da antiga Pérsia retorne ao seu coração, mostrando que o Deus todo misericordioso não deseja o sangue de seus filhos em campos de batalha, mas a união de todas as famílias da terra sob a égide do respeito mútuo. Que a fé, em suas mãos, seja uma ponte de entendimento entre o Oriente e o Ocidente. Meus filhos, esses líderes são pacientes em um hospital espiritual global. Eles carregam sobre os ombros responsabilidades que, se mal geridas, custarão séculos de resgate nas esferas de sombra.
Se soubesseis o que espera uma alma que, por orgulho ou vingança, desvia o rumo da paz, não teríeis ódio deles, teríeis uma imensa e caridosa piedade. O ódio nos liga ao objeto de nossa aversão por fios invisíveis de fluido denso. O amor e a oração nos libertam e ajudam a iluminar o caminho daqueles que ainda caminham nas trevas da incompreensão. Não vos enganeis. As bombas que explodem nas cidades distantes são apenas o eco das pequenas explosões de raiva que permitimos em nossos próprios lares. A guerra no mundo não terminará enquanto não fizermos a paz dentro de nós mesmos. Cada vez que julgamos um irmão sem conhecer suas dores, cada vez que alimentamos a fofoca ou o desprezo por quem pensa diferente de nós, cada vez que somos intolerantes com o companheiro de jornada ou com o familiar difícil, estamos fornecendo massa mental para as egrégoras de conflito que alimentam as guerras globais. O mundo precisa de desarmamento, sim, mas o desarmamento mais urgente é o do coração. Jesus nos disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele não disse bem-aventurados os que vencem as batalhas pelo ferro, mas os que semeiam a paz no solo da convivência diária. Muitos perguntam: Chico, o que posso fazer eu, sendo tão pequeno, diante de tamanha calamidade? Respondo-vos com a simplicidade do Evangelho. Vós podeis tudo através do amor. A prece feita com sinceridade é um raio laser de luz que atravessa as camadas de névoa da terra e alcança os centros de decisão espiritual. Quando orais pela paz, estais enviando reforços fluídicos para as equipes de enfermeiros da luz que atuam nas zonas de guerra, socorrendo desencarnados e intuindo soldados exaustos a baixarem suas armas. Além da prece, temos a caridade. Fora da caridade, não há salvação. E a caridade não é apenas o pão dado ao faminto, embora este seja essencial. A caridade é também a paciência com o ignorante, o silêncio diante da ofensa, o sorriso para o desconhecido e a capacidade de ouvir o irmão que chora. Se cada cristão, se cada espírita, se cada homem de boa vontade decidisse realizar um ato de amor por dia, a atmosfera da Terra mudaria em menos de uma semana. Irmãos, não temais as mudanças. A Terra é um organismo vivo que está se limpando de séculos de ódio e materialismo. É natural que o que estava escondido nas sombras venha agora à superfície para ser transformado. Os conflitos que vedes hoje são as feridas que expurgam para que a cura definitiva possa acontecer. Não deis ouvidos aos profetas do Apocalipse que pregam o fim do mundo. O que estamos vivendo não é o fim do mundo, mas o fim de um mundo. O mundo do egoísmo, da prepotência e da separação. O novo mundo, a terra de regeneração, já está sendo construído no coração daqueles que já entenderam que a maior força do universo não é o átomo, mas o amor. Jesus está no leme. Ele não dorme na popa da nossa barca, embora às vezes pareça que as ondas vão nos submergir. Ele apenas aguarda que tenhamos fé suficiente para dizer às tempestades: acalma-te. E essa ordem deve ser dada primeiramente às tempestades de nossa alma. Caros irmãos, quando as notícias vos trouxerem o desespero, buscai o Evangelho. Quando o medo vos bater à porta, recordai-vos de que sois imortais. A morte não existe. O que existe é uma mudança de veste. Ninguém morre antes da hora e ninguém parte sem o amparo da misericórdia divina. Peço-vos um compromisso de luz. Transformai vossas redes sociais, vossas mesas de jantar e vossos locais de trabalho em tribunais de misericórdia. Não espalheis o medo. Sede vós os portadores da esperança. O mundo já tem muitos críticos, ele precisa de mãos que ajudem. O mundo já tem muitos juízes, ele carece de corações que perdoem. Oremos pelos órfãos da guerra, pelas mães que perderam seus filhos, pelos soldados que são obrigados a lutar contra seus irmãos de humanidade. Mas oremos também por Trump,
Netanyahu, pelos líderes do Irã, da Rússia, da Ucrânia e de todas as nações. Oremos para que eles despertem para a realidade do Espírito, antes que o tempo de suas atuais existências se esgote. Meus amados, a noite é escura, mas o sol do Cristo nunca deixa de nascer. Guardai a vossa paz como o tesouro mais precioso que possuís. Não permitais que as sombras do mundo apaguem a chama que Jesus acendeu em vossos espíritos. Daqui, deste outro lado que é a nossa verdadeira pátria, continuamos a trabalhar por vós. Estamos nos hospitais, nos lares desfeitos, nos campos de batalha e principalmente ao lado de cada um que em silêncio eleva um pensamento de amor ao Pai. Que a luz do Mestre Jesus envolva a todos, desde o mais poderoso governante até o mais simples cidadão. Que o bálsamo da paz cure as feridas da terra e que possamos em breve celebrar não a vitória de um exército sobre o outro, mas a vitória da humanidade sobre si mesma. Com todo o carinho do meu coração, com a amizade de sempre e com a esperança que nunca morre, recebam o abraço fraterno deste humilde servidor. Paz e luz a todos. Chico Xavier. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.